Testemunho de fé, quando Deus abre caminho no deserto. O peso das contas e a noite sem sono. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, 38 anos, cooperador da Congregação Cristã no Brasil há mais de uma década, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente, um monte de contas, luz, água, aluguel, o boleto do colégio das filhas, pior de tudo, a notificação de que o carro seria rebocado se não quitasse o IPVA em 48 horas. O salário do mês ainda não havia caído, a empresa onde trabalhava como técnico em refrigeração estava com atrasos, e o patrão, visivelmente constrangido, só conseguia dizer: Carlos, semana que vem, irmão. Juro que pago. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela ouvia cada suspiro, cada folhear nervoso dos papéis. Quando ela se virou, os olhos vermelhos traíram o choro contido. Não aguento mais ver você assim, amor. Ela sussurrou, enxugando as mãos no pano de prato. A gente ora, jejuou, ofertou. Cadê a resposta de Deus? Carlos fechou os olhos. Aquela pergunta doía mais que as contas. Não era dúvida, era cansaço. Ele lembrava do culto do domingo passado, quando o irmão que presidia leu Salmos 37, 25. Nunca viu o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Mas naquela mesa, com o estômago vazio e as filhas dormindo sem jantar direito, a promessa parecia distante. Marta, ele segurou a mão dela firme. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu estar conosco nelas. Ela baixou a cabeça. Não era a resposta, mas era a fé. E naquele momento era tudo o que tinham. A oferta que não fazia sentido. Na quinta-feira, o culto de doutrina estava quase no fim. O irmão que presidia falou sobre Abraão e Isaque, a prova da fé que não entende, mas obedece. Carlos sentia o envelope de ofertas pesando no bolso. Dentro, os últimos R$ 80 que tinham. O dinheiro do gás, do leite das meninas, da passagem para o trabalho. Irmãos, a oferta não é para Deus enriquecer, é para nós aprendermos a confiar, disse o cooperador ao microfone. Carlos fechou os olhos. R$ 80. Podia ser o jantar da semana. Ou podia ser um ato de fé. Com as mãos trêmulas, tirou o envelope e colocou no cesto. Quando voltou para o banco, Marta o olhou com lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Não precisava. O envelope anônimo. Sábado de manhã, Carlos foi até a igreja ajudar na limpeza do templo, algo que fazia toda semana, mesmo quando o corpo pedia descanso. Enquanto varria o corredor dos fundos, o irmão Josué, um dos mais velhos da congregação, se aproximou com um envelope branco na mão. Carlos, isso aqui é para você. Ele entregou sem mais explicações. Dentro, R$ 800 em notas de R$ 50 e um bilhete. O Senhor conhece suas necessidades. Fique firme. Um irmão em Cristo. Carlos quase deixou cair o envelope. R$ 800? Era exatamente o valor do aluguel atrasado, das contas de luz e água, e ainda sobraria para o IPVA do carro. Irmão Josué, quem deixou isso? Ele perguntou com a voz embargada. O velho cooperador sorriu, os olhos brilhando por trás dos óculos grossos. Não sei, filho. Mas Deus sabe. A lição do carro que não pegava. Na segunda-feira seguinte, o salário finalmente caiu. Carlos pagou tudo, comprou mantimentos, e até sobrou para um frango assado no jantar, algo que as filhas não viam há semanas. Marta chorou enquanto cortava as batatas. Deus é fiel, Carlos, ela disse, enxugando o rosto. A gente quase desistiu. Quase, ele respondeu, servindo as meninas. Mas não desistimos. Mas a prova não tinha acabado. Na terça, o carro não pegou. O motor fazia um barulho estranho, e o mecânico, depois de olhá-lo, balançou a cabeça. Alternador queimado, irmão. Vai dar uns R$ 1.200. Carlos sentiu o chão sumir. 1.200. Não tinha. Não tinha nada. Ele sentou no banco do passageiro, encostou a cabeça no volante e chorou. Não foi um choro alto, mas aquelas lágrimas silenciosas que queimam a alma. Senhor, ele sussurrou. Até quando? O telefone que tocou na hora certa. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Carlos estava na parada de ônibus, esperando para ir a pé até o trabalho. Não tinha dinheiro nem para passagem quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Bom dia. O senhor é o Carlos, técnico em refrigeração? Uma voz masculina educada. Sou eu. Meu nome é Roberto. Tenho uma geladeira industrial aqui na padaria que está com problema no compressor. Um amigo me indicou o senhor. O senhor pode vir hoje? Pago à vista. Carlos quase deixou o telefone cair. Hoje? Agora? Se der, sim. É urgente. 3 horas depois, Carlos saía da padaria com R$ 1.500 no bolso.
O dono, grato pelo serviço rápido, ainda deu um pão de queijo e um café para ele levar. Deus é bom, irmão Roberto disse, apertando sua mão. O senhor chegou na hora certa. Carlos sorriu, os olhos úmidos. Não, irmão. Você é que ligou na hora certa. O jovem que voltou para casa. Com o carro consertado e as contas em dia, Carlos sentiu um peso sendo tirado das costas. Mas Deus não havia terminado. No domingo seguinte, durante o culto, ele notou um jovem no fundo de cabeça baixa, vestindo uma camisa surrada. Lucas, 22 anos, havia crescido na igreja, mas há 2 anos se afastara. Drogas, brigas, uma namorada que o levou para um evangelho cheio de promessas de riqueza. Agora estava quebrado, sem rumo, e havia voltado porque não tinha mais para onde ir. Carlos se aproximou depois do culto. Lucas, tudo bem? O jovem levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não, irmão Carlos. Nada está bem. E então, entre soluços, contou tudo: a vergonha de ter se perdido, o medo de não ser mais aceito, a culpa por ter magoado os pais. Carlos não deu sermão. Só abriu os braços. Vem cá, filho. E quando Lucas chorou no seu ombro, ele sussurrou: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Você está em casa. Uma semana depois, Lucas estava batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Sua mãe, que não sorria havia meses, chorou de alegria no culto. E Carlos, vendo aquilo, entendeu. Deus não o tinha livrado das provas só para abençoá-lo. Ele o tinha livrado para que ele fosse bênção na vida de outros. A multiplicação da fé. Hoje, 1 ano depois, Carlos é cooperador ativo na igreja. Não é pregador, não tem cargos de destaque, mas toda semana visita famílias em crise, leva cestas básicas para irmãos necessitados, e ora com os jovens que, como Lucas, pensam que não tem mais jeito. Sua esposa, Marta, agora ajuda na escola bíblica dominical, ensinando as crianças sobre Daniel na cova dos leões, uma história que para ela já não é só um conto. As provas não acabaram, Carlos diz, quando perguntam como está sua vida. Mas agora a gente sabe, Deus não nos deixa. Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. E então, com um sorriso tranquilo, ele repete a frase que ouviu de um irmão mais velho anos atrás, e que hoje é seu lema. Deus não nos promete uma vida sem tempestades. Ele promete ser o nosso barco. Glória a Deus. Amém. A obra silenciosa de Deus, um testemunho que continua. O encontro que mudou tudo. Era uma tarde de sábado, depois do culto da juventude, quando Carlos sentiu um peso no coração. Enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, viu um grupo de jovens conversando no pátio da igreja. Entre eles, um rapaz de cabeça baixa, braços cruzados, como se quisesse se esconder. Era Mateus, um jovem que havia frequentado os cultos alguns meses antes, mas que de repente sumira. Carlos não hesitou. Deixou as cadeiras de lado e se aproximou. Mateus, tudo bem? O rapaz levantou os olhos surpreso, como se não esperasse que alguém o reconhecesse. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Tio Carlos, ele gaguejou. Eu não deveria estar aqui. Por quê? Carlos perguntou, sentando-se ao seu lado no banco de madeira. Mateus engoliu em seco. Eu fiz umas coisas que não têm perdão. Carlos não pressionou. Só ficou ali em silêncio, deixando que o jovem encontrasse as palavras. Eu roubei dinheiro da minha mãe, Mateus confessou finalmente. Ela confiou em mim, e eu gastei tudo com drogas. Agora ela não quer nem me ver. Carlos sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor. Lembrou-se de como se sentirá quando as contas não fechavam, quando a vergonha o consumia. Mas também lembrou da mão de Deus que o levantou. Mateus, ele disse, colocando a mão no ombro do jovem. Você acha que o seu pecado é maior do que o amor de Deus? O rapaz baixou a cabeça. Não sei, tio. Só sei que não mereço mais nada. Carlos respirou fundo. Eu já pensei a mesma coisa. Mas Deus não nos dá o que a gente merece. Ele nos dá o que a gente precisa. E o que você precisa agora é de perdão. Não só de Deus, mas de você mesmo. Mateus olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Como eu faço isso? Vem comigo, Carlos disse, levantando-se. Vamos conversar com o pastor. O caminho de volta. Na sala do pastor, Mateus contou tudo. As mentiras, os roubos, a dependência que o estava destruindo. O pastor ouviu em silêncio, sem julgamento, só com uma Bíblia aberta em suas mãos. Mateus, ele disse, quando o jovem terminou. Em Atos 3:19 está escrito, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele olhou nos olhos do rapaz. Deus não está te pedindo perfeição. Ele está te pedindo um coração quebrantado. Você está disposto a deixar ele mudar sua vida?
Mateus assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu quero mudar. Naquela mesma noite, depois de muito choro e oração, Mateus se ajoelhou diante do altar. Não houve fanfarra, não houve aplausos. Só um jovem quebrado diante de Deus pedindo perdão. E Deus ouviu. A restauração da família. Dias depois, Carlos foi com Mateus até a casa de sua mãe. O jovem tremia de nervoso enquanto batia a porta. Quando a senhora abriu, seu rosto era uma mistura de surpresa e dor. Mãe, Mateus começou, a voz falhando. Eu sei que eu magoei você. Eu sei que eu quebrei sua confiança. Mas eu mudei. Eu encontrei Jesus. Sua mãe o olhou por um longo momento. Então, sem dizer uma palavra, abriu os braços. Mateus correu para ela, chorando como uma criança. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Ela o abraçou forte, as lágrimas molhando seu cabelo. Eu já te perdoei, filho. Eu só queria que você voltasse. Carlos, que assistia a cena de longe, sentiu os olhos ardendo. Era como se Deus estivesse lhe mostrando. Veja, isso é restauração. Isso é o que eu faço. O trabalho que Deus preparou. Com o tempo, Mateus começou a frequentar os cultos novamente. Não foi fácil. Havia olhares, havia murmúrios. Alguns irmãos não confiaram nele de imediato. Mas Carlos e o pastor não desistiram. Eles o envolviam nas atividades, lhe davam responsabilidades pequenas, arrumar as cadeiras, ajudar na cozinha da igreja, visitar os doentes. Deus não te chamou para ser perfeito, Carlos lhe dizia. Ele te chamou para ser fiel. Mateus começou a mudar. Aos poucos, a dependência foi perdendo força. Ele encontrou um emprego como auxiliar de mecânico, e com o primeiro salário devolveu todo o dinheiro que havia roubado. Sua mãe, que havia se afastado da igreja por causa da dor, voltou a frequentar os cultos. E em uma manhã de domingo, enquanto o coro cantava Lavados no Sangue, ela se levantou e foi até a frente. Eu também quero ser batizada, ela disse ao pastor. Naquele dia, mãe e filho entraram nas águas juntos, simbolizando não só o perdão de Deus, mas a restauração de uma família. A provação que veio como fogo. Mas a vida não se tornou um mar de rosas. Alguns meses depois, Mateus recaiu. Uma noite de fraqueza, uma antiga tentação, e ele se viu mais uma vez nas garras do vício. Quando Carlos soube, não ficou zangado. Foi até a casa do jovem e o encontrou sentado no chão do quarto, a cabeça entre as mãos. Eu fracassei de novo, tio, Mateus chorou. Deus não vai me querer mais. Carlos se ajoelhou ao seu lado. Mateus, escuta aqui. Em 1 João 1:9 está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele segurou o rosto do jovem, fazendo com que olhasse nos seus olhos. Você tropeçou. Mas tropeçar não é cair. Tropeçar é só um aviso para a gente se apegar mais em Deus. Você vai se levantar, e eu vou estar aqui para te ajudar. E assim foi. Mateus se levantou. Mais uma vez, ele foi até o altar. Mais uma vez, ele pediu perdão. E mais uma vez, Deus o restaurou. A bênção que se multiplicou. Hoje, Mateus é um dos jovens mais ativos da igreja. Ele ajuda no ministério de recuperação, visitando outros que lutam contra dependências. Sua mãe é uma das irmãs mais dedicadas, sempre pronta a orar por quem precisa. E Carlos? Ele continua sendo aquele irmão simples que não prega, mas que vive a palavra. Às vezes a gente pensa que Deus só usa os grandes, ele diz, quando alguém pergunta como tudo aconteceu. Mas Deus usa os quebrados. Usa os que já caíram. Porque é na fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. E então, com um sorriso, ele repete as palavras que ouviu daquele irmão anos atrás, e que agora são o fundamento de sua vida. Deus não nos promete uma vida sem tempestades. Ele promete ser o nosso barco. O legado de uma vida entregue. Recentemente, Carlos recebeu um convite inesperado. O pastor o chamou em sua sala. Carlos, nós temos um grupo de novos convertidos que precisam de alguém para discipulá-los. Alguém que entenda de lutas, de quedas, de restauração. Alguém como você. Carlos ficou surpreso. Mas eu não sou pregador, pastor. Não tenho estudo. O pastor sorriu. Você tem algo melhor. Você tem um testemunho. E um coração que ama as ovelhas perdidas. E assim Carlos começou a liderar um pequeno grupo de discipulado. Não com palavras bonitas, mas com uma vida que fala. A gente não precisa ser perfeito, ele diz aos novos irmãos. A gente só precisa ser sincero. Porque Deus não está procurando super-heróis. Ele está procurando filhos. A última lição. Uma noite, depois de um culto, um dos jovens do grupo se aproximou de Carlos. Irmão, como o Senhor faz para não desistir? Às vezes eu penso em voltar para o mundo. Carlos olhou para o horizonte, como se visse algo além. Filho, eu já estive onde você está.
Já pensei em desistir. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que eu aprendi? O jovem balançou a cabeça. Que Deus não nos tira das provas para nos abençoar. Ele nos tira das provas para nos tornar uma bênção. Cada luta que a gente passa é uma ferramenta nas mãos dele para moldar a gente. Para a gente poder estender a mão para alguém que está afundando e dizer: eu sei como é, mas tem um Deus que pode te tirar daí. O jovem ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então, o senhor nunca mais pensou em desistir? Carlos sorriu, os olhos brilhando. Todos os dias eu penso, mas todos os dias eu escolho ficar, porque eu sei que do outro lado da prova tem uma bênção. E não é só para mim, é para quem vai vir depois. A oração que fecha o círculo. Naquela noite, antes de dormir, Carlos se ajoelhou ao lado da cama, como fazia todas as noites. Marta já dormia, mas ele precisava agradecer. Senhor, ele sussurrou, obrigado por não me deixar. Obrigado por me usar, mesmo quebrado. Obrigado por cada luta, porque foi através delas que o Senhor me ensinou a confiar em ti. Ele fez uma pausa, lembrando de Lucas, de Mateus, de todos aqueles que Deus havia colocado em seu caminho. E obrigado por me mostrar que a obra que o Senhor começou em mim, Ele vai terminar. Não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem o Senhor é. Ele se deitou, o coração em paz. Do lado de fora, a chuva caía suave, como se o próprio céu estivesse confirmando: eu estou aqui, e nunca vou te deixar. Glória a Deus. Amém. A prova que veio como um vendaval. 3 meses depois daquela conversa com Lucas, Carlos acordou com um aperto no peito. Não era dor física, mas uma certeza pesada. Algo estava errado. Ao abrir a janela, viu o céu cinzento, carregado de uma tempestade que não estava no boletim do tempo. O rádio, ligado baixinho na cozinha, anunciava: crise econômica atinge novo pico. Desemprego bate recorde em 5 estados. Marta entrou na sala, ainda com o cabelo molhado do banho, e sentou-se à mesa com uma xícara de café. Os olhos dela encontraram os dele, e não precisaram trocar palavras. Eles sabiam. O salário de Carlos, já apertado, tinha sido cortado pela metade na semana anterior. A empresa onde ele trabalhava como técnico de manutenção há 8 anos anunciará reestruturação. Na prática, isso significava demissões em massa, e ele estava na lista. O aluguel vence amanhã, Marta disse, quebrando o silêncio. E o gás acabou ontem. Carlos segurou a xícara com mais força, sentindo o calor do café queimar suas mãos. Não era a primeira crise, mas desta vez o medo era diferente. Antes, eles tinham uma reserva. Agora, a conta bancária mostrava um saldo que não dava nem para meio tanque de gás. A gente vai dar um jeito. Ele respondeu, mas a voz não saiu tão firme quanto gostaria. Marta sentiu, mas ele viu o brilho de lágrimas nos olhos dela antes que ela se virasse para lavar a louça. Aquilo doía mais que qualquer conta atrasada. O culto que mudou tudo. Naquela noite, no culto de quarta-feira, Carlos sentou-se no banco de trás, como sempre. Mas desta vez, as palavras do cooperador pareciam dirigidas apenas a ele. Meus irmãos, quando a prova aperta, não é hora de recuar. É hora de avançar. Porque a fé não é provada nos momentos de abundância, mas nos vales escuros. E Deus não nos deixa sozinhos no vale. Carlos fechou os olhos. Lembrou-se do jovem Lucas, do envelope misterioso que aparecerá em sua caixa de correio anos atrás, do tumor que sumira sem explicação médica. Deus já tinha agido em sua vida. Mas por que agora parecia tão distante? Ao final do culto, o cooperador anunciou: próximo sábado teremos um dia de jejum e oração. Quem puder participar, que venha. Precisamos buscar a Deus de todo o coração. Carlos sentiu algo estalar dentro dele. Não era uma voz, não era uma visão. Era uma certeza quietinha, como um sussurro no vento. Jejuem. Ora, confia. O jejum que quebrou a secura. Sábado de manhã, Carlos e Marta acordaram antes do sol nascer. Não tinham café, então tomaram água com pão seco. Não era um jejum de luxo, com sucos de frutas. Era um jejum de necessidade, mas também de entrega. Senhor, Carlos orou em voz baixa, ajoelhado ao lado da cama, a gente não sabe como vai ser amanhã, mas a gente sabe que o Senhor é fiel. Se o Senhor abriu o mar vermelho, se o Senhor alimentou 5.000 com 5 pães, o Senhor pode nos sustentar. Não pedimos riqueza. Pedimos o suficiente para honrar o teu nome. Marta chorou baixinho. Não eram lágrimas de desespero, mas de rendição. Pai, a gente confia em ti, ela acrescentou. Mesmo que a gente não veja a saída, a gente sabe que o Senhor está no controle. Eles passaram o dia em silêncio, lendo a Bíblia, orando e esperando. À tarde, enquanto Marta preparava um caldo ralo com os restos de legumes que encontrou na geladeira, bateram à porta. Era irmão João,
um dos mais velhos da congregação, com um embrulho nas mãos. Irmão Carlos, a irmã Marta, ele disse, com aquele sorriso sereno que só os que já passaram por muitas batalhas têm. O Senhor me colocou no coração para trazer isso para vocês. Dentro do embrulho, um saco de arroz, um pacote de feijão, 2 frangos, óleo, açúcar e um envelope. Não é muito, mas é com amor, irmão João disse. E o Senhor sabe das coisas. Carlos abriu o envelope tremendo. Dentro um papel dobrado e 3 cédulas de R$ 100. Para o aluguel. Deus proveu. Assinado. Um irmão que também já passou por vales. Marta cobriu a boca com a mão. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Não era o valor exato do aluguel. Era mais. A lição no envelope. Dentro do papel dobrado havia um versículo escrito à mão. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Carlos leu e releu aquelas palavras. Não era uma promessa de que a luta acabaria. Era um lembrete de que a luta tinha propósito. Deus não nos tira do deserto só para nos dar pão, ele murmurou para Marta. Ele nos tira do deserto para nos ensinar a confiar nele. Naquele momento, Carlos entendeu algo profundo. As provas não eram castigos. Eram aulas. E Deus não estava distante. Ele estava ali no arroz, no feijão, nas 3 cédulas, no irmão João, na palavra escrita à mão. A oferta que não fazia sentido. Domingo seguinte, no culto, Carlos e Marta estavam lá, como sempre. Mas desta vez, algo era diferente. Quando o cooperador anunciou a oferta, Carlos sentiu o Espírito Santo tocá-lo com força. Foi tudo que ouviu. Mas como? Eles mal tinham o suficiente para passar a semana. Marta olhou para ele, como se lesse seus pensamentos. Ele viu medo nos olhos dela, mas também fé. Com as mãos trêmulas, Carlos pegou as 3 cédulas que sobraram do envelope e as colocou no prato de ofertas. Não era lógica. Era obediência. A porta que se abriu no escuro. Na segunda-feira, Carlos saiu cedo para procurar trabalho. Andou quilômetros, entregou currículos, ouviu muitos não. Às 15 horas, já exausto, sentou-se em um banco de praça e orou. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Foi então que um homem de terno se aproximou. Desculpe, o senhor é técnico de manutenção? Carlos levantou a cabeça, surpreso. Sim, sou. Eu ouvi o senhor falando com o gerente da loja ali. O homem apontou para uma oficina mecânica do outro lado da rua. Eu tenho uma empresa de manutenção industrial. Preciso de alguém urgente. Se quiser, pode começar amanhã. Carlos quase não acreditou. O salário é R$ 3.200 mais benefícios. O senhor aceita? R$ 3.200. Era mais do que ele ganhava antes da crise. Eu aceito, Carlos respondeu, a voz embargada. O homem estendeu a mão. Meu nome é Roberto. E para ser sincero, eu não estava procurando ninguém hoje. Mas algo me disse para vir nesta rua. Acho que foi, ele hesitou, divino. Carlos sorriu. Ele sabia que era o reencontro que fechou o círculo. 6 meses depois, Carlos estava estável no novo emprego. Marta havia conseguido um trabalho de meio período em uma padaria. As contas estavam em dia, e eles até conseguiram guardar um pouco. Mas a maior bênção não era o dinheiro. Era Lucas. O jovem apareceu na porta da casa deles uma tarde, com os olhos baixos e as mãos no bolso. Eu queria pedir desculpas, ele gaguejou. Pelo jeito que eu falei com o senhor naquela vez. Eu estava errado. Carlos o convidou para entrar. Senta, filho. Quer um café? Lucas sentou nervoso. Eu tive um sonho, ele confessou. Sonhei que estava afundando num rio, e o Senhor me estendia a mão. Quando eu peguei, o Senhor disse, Deus te ama. Acordei chorando. Carlos não disse nada. Só ouviu. Eu quero, Lucas engoliu em seco. Eu quero ser batizado. Carlos sorriu. Então você veio no lugar certo. O batismo que veio com lágrimas. No domingo seguinte, Lucas estava na piscina batismal, tremendo não de frio, mas de emoção. O cooperador fez a pergunta ritual. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio, Lucas respondeu, a voz firme. Você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador? Eu me arrependo, as lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu aceito. Quando ele emergiu da água, o culto inteiro explodiu em glórias a Deus. Carlos, de pé entre os irmãos, chorava sem vergonha. Porque ali, naquele momento, ele via a mão de Deus. Não só na vida dele, na vida de Lucas, na vida de Marta, na vida de cada um que, como ele, já esteve quebrado, mas encontrou força para ficar firme. A carta que chegou sem remetente. Uma semana depois, Carlos recebeu uma carta no correio. Não tinha remetente.
Dentro, um papel timbrado de um hospital e uma nota. Irmão Carlos, lembra do exame que você fez há 2 anos, quando descobrimos aquele nódulo no pulmão? Pois bem, os médicos não conseguem explicar, mas ele sumiu. Não há mais nenhum vestígio. Eles chamam de remissão espontânea. Nós chamamos de milagre. Deus é fiel. Um irmão que ora por você. Carlos segurou a carta contra o peito e agradeceu. Não era um milagre barulhento com trombetas e fogos. Era um milagre quieto. Como a chuva que cai sem aviso. Como o pão que aparece na hora certa. Como a voz que sussurra, eu estou aqui. O culto de ação de graças. Naquela noite no culto, Carlos subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, para agradecer. Irmãos, ele começou, a voz trêmula. Eu já estive onde muitos de vocês estão hoje. Com medo, sem saída, pensando em desistir. Ele contou tudo. As dívidas, o desespero, o envelope, o jejum, o emprego. Lucas, Deus não nos promete uma vida sem sormos, ele disse, usando a palavra em inglês que tinha aprendido com um irmão missionário. Mas ele promete estar no barco conosco. E quando a tempestade passar, a gente vai olhar para trás e ver. As pegadas dele estavam ali o tempo todo. O culto terminou com todos de pé cantando. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E Carlos, de olhos fechados, sabia. A história dele não era sobre ele. Era sobre um Deus que não desiste, que não abandona, que transforma cinzas em beleza. Epílogo, a bênção que continua. Anos depois, Carlos e Marta ainda estão na mesma congregação. Agora, eles são os que levam os embrulhos, os que oram com os desempregados, os que chamam os jovens de volta. E toda vez que um irmão novo chega quebrado, com medo, sem esperança, Carlos se aproxima, coloca a mão no ombro dele e diz: eu sei como é, mas tem um Deus que pode te tirar daí. E então ele conta a história, não como um herói, mas como um homem que aprendeu a ficar firme. Porque no fim das contas a fé não é sobre não cair, é sobre levantar e estender a mão para quem ainda está no chão. Glória a Deus. Amém.